Fala, conspiradores, eu sou a Paty. Eu sou a Berta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. Hoje tá todo mundo aqui, né? Como vocês podem ver, estamos de time completo. Aqui é de pijama pra vocês. Aqui, ó. Um beijo. Que é trabalho. Ai. Bom, gente, pra essa semana a gente falou, né, que ia voltar pra um tema bem clássico aí de teoria da conspiração. E realmente hoje a gente vai falar sobre farsa do aquecimento global. Polêmico. Mas vamos deixar a polêmica pra discussão. E antes de falar do nosso tema, como sempre, vamos lá pro Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Vai ver antes da novela Marimar. Oi! Ah, gente, o que falar do Feitos da Fada? O que falar? Ela está presente nas nossas lives, ela sempre manda a arte que ela faz da gente. Essa é a segunda arte, se não me engano, né, que ela manda. Sim. Cara, ela fez a gente de super conspiradoras. Se você não tá vendo, se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, dá uma procurada lá no @podeconspirar no Instagram e procura os nossos últimos posts, porque a gente repostou, né, essa figura. Cara, tá a coisa mais fofa do mundo. Nossa, muito obrigada, você é muito legal. Muito obrigada por todo esse carinho, cara. E é tão fofo, cara, tão fofo. Eu não me aguentei. Na hora que as meninas mandaram no grupo, eu falei assim, gente, quando a gente recebe uma homenagem dessas, significa que a gente já venceu na vida, sabe? E tá tão lindinho. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada, Feitos da Fada. A gente sempre fala isso aqui, né? Que a gente tem muita sorte de ter pessoas que seguem o Pode Conspirar, que ouvem. Muita gente boa. Então, eu compartilho aí da fala da Beta. É muito legal receber isso de vocês. Obrigada. Eu também quero agradecer a Feitos da Fada, que fez esse desenho. Ficou muito lindo. Eu amei também. Quando eu vi, assim, eu falei, ai, meu Deus. Muito fofo, né? Ela até, falou pra gente, no caso, eu entrei em contato com ela, né, na hora que ela mandou, aí ela perguntou se a gente queria mudar as cores, mas, eu acho que não, eu acho que, assim, tá perfeito, assim, entendeu? Não precisa ter alteração nenhuma, Cara, as três gostaram, bonitinho. Ficou muito fofo. Muito Ela legal, fez o cabelinho cacheado da Tassi, o meu onduladinho, o da Paty lisinho. Ai, ficou tão fofo. Ela acertou a cor do meu olho. Sabe quem não gosta da cor do meu olho? Ela conseguiu acertar o desenho. Não, você vê, né? Você vê, menina? Nossa, eu fiquei muito encantada. Muito mesmo, de verdade. Ficou muito legal mesmo. Bom, e o próximo comentário é da Kaline, né? E ela comentou o seguinte: o último episódio de Chaves e Chapolin acabaram comigo, dá aquela dorzinha no coração. Mas só pra globalizar aqui, a Kaline é do Feitos da Fada. Feitos da Fada. Entendeu? Porque ela é uma pessoa consistente. Muito obrigada, Kaline, de verdade mesmo. E realmente, o último episódio de Chaves e Chapolin acabaram comigo. Foi triste. Avisei. E essa geração de agora que não sabe nem o que é Chaves e Chapolin? Então, né? Qual que é o último episódio do Chaves? É aquele em Acapulco? Não. Qual que é? Eu não lembro. Ai, depois eu te mando o link. Nossa, gente, eu não lembro. É o último episódio. Cara, é triste demais. Não, o Chapolin também eu achei triste. O Chapolin também achei triste. A gente até passou um pedacinho aqui no último episódio. Eu também achei difícil de assistir. Ai, foi aquele episódio meio pesado, né? Mas tudo bem. Próximo comentário foi da Fran Alves, que diz: oi, meninas. Tassi, cadê tu, mulher? Pois é, tô aqui. Agora eu tô aqui. Espero que esteja bem. Não, tô bem, gente, ó.
episódio passado eu não estava aqui, porque eu estava em outro compromisso que não cruzava com o horário de nenhuma das meninas pra gente gravar. Mas estou aqui e estou bem, não foi nada de problema de saúde nem nada, tá bom? Foi um compromisso pessoal, mas foi muito, muito bom que as meninas conseguiram gravar sem mim também. Que elas arrasam, né? Elas vão muito bem. Enfim. Mas foi muito legal, me diverti muito, inclusive, no episódio da semana passada que as meninas gravaram. Não vou cantar Bon Jovi também. Ai, que absurdo! Cantar Bon Jovi, sim. Não. E vamos lá com o resto do comentário da Franca. Ela falou assim: espero que. Meninas, que episódio perfeito. Olha, da família Dino, eu super lembro e fiquei triste o resto do domingo, porque passava domingo no horário do almoço. O do Tom e Jerry, eu era criança quando vi e percebi, e ainda falei para os meus irmãos, estraguei a infância deles, mas somos noventistas e seguimos firmes. Agora, de Caverna do Dragão, vale um episódio só das teorias dele. Já fica a dica. Como sempre, muito obrigada por mais esse episódio perfeito e amo vocês. Obrigada, Fran. Eu só queria reforçar aqui que Marvel tá perdendo dinheiro. Né? Sem dúvida. Marvel está perdendo dinheiro. Dona Marvel, você que se resolva. Faça aí Caverna do Dragão. Chega de filme ruim. Chega de série ruim também. Porque Guardiões da Galáxia tá ruim? Eu não assisti ainda. Não, Guardiões da Galáxia tá maravilhoso. Ah, eu não Chorei vi. litros. Fui ontem à noite. Chorei litros. Litros de soluçar. Então, Ó, se você for assistir, já prepara o lencinho, porque eu fui sem lencinho nem nada. Então prepara o lencinho. E água, porque você vai ficar desidratado. Ah, eu fui assistir Vamos Cavaleiros do Zodíaco. Ai, não acredito que você fez isso. Tava falando que é mó ruim. e o que você achou? Ah, eu gostei do filme, gente. Claro, você tem que ir mente aberta, sabendo que não vai ser que nem o anime, não vai mesmo. Eles recriaram uma história lá, introduziram os personagens, enfim, criaram um enredo, entendeu? Mas eu acho que foi bom, porque quem sabe pode ter... Ah, eu acho que foi bom no sentido assim, que seria interessante ter uma continuação, entendeu? Porque no final eles dão a entender que vai ter uma continuação. Mas aí, como tá esse hate em cima do filme, entendeu? Aí eu não sei, né, gente? Eu, pra falar a verdade, fui assistir, e particularmente porque eu sou mulher, valeu a pena ver 2 atores lá do filme, né? Como eu sou mulher solteira, valeu a pena ver 2 atores do filme lá. Ah, mas a história você achou que ficou ok da forma que eles recriaram? Porque tinha muita gente criticando, né, a história do filme. É porque, assim, o pessoal fica mais naquela coisa de tipo, porque tinha que a armadura ser que nem a do desenho, sabe? Nem a do anime, nem do mangá, lá. Mas não vai ser assim, entendeu? Tipo, não vai. Eu acho que, pra mim, no filme todo, quem se destaca bastante é a... Ai, meu Deus, é que eu sou péssima, gente, com o nome de personagens, tá? Eu gosto dos negócios, mas eu sou péssima com o nome de personagem, de ator, lá. Deixa eu até olhar aqui antes que eu fale merda. Não. Então, peraí. A China, sabe? Que é a que treina o Seiya e tal. Sei. Então, eu acho que ela é a melhor personagem do filme, sinceramente. Ela tem correntes? Deixa eu ver se eu me recordo. Porque eu também não preciso. Porque no desenho ela tem corrente, certo? Certo. Não, ela não tem corrente. Ela tem aquela máscara. Ela tem aquela máscara. Não, então lá. não quero nem ver. Então ela já era a melhor personagem no desenho. Agora sem a corrente eu não vou querer ver. Eu não me recordo de corrente. Eu acho que não teve corrente, não. Mas sabe o que eu acho? Todos esses remakes, essas coisas que as pessoas fazem, eu acho que muito do descontentamento de quem vê, porque assim, não adianta você querer comparar as experiências que você teve lá atrás, quando você era uma criança vendo o negócio, do que você vai ter agora como adulto. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Não é, então. Não, mas o problema desse filme, pelo que eu tava vendo, e assim, eu estou falando de opinião de terceiros, tá? Porque eu não assisti, estou reportando a visão de uma outra pessoa, é que os encaixes dos CGIs
E os encaixes do enredo tão ruins na hora de contar a história. O problema não é ser diferente. Porque, por exemplo, um negócio que é muito bom e é diferente. Senhor dos Anéis é diferente e é muito bom. Harry Potter é diferente e é muito bom. Agora, você pegar porque eu não sei se vocês viram, mas o orçamento para esse filme foi muito baixo. Não vi. Para um filme que tem um CGI muito alto, ele teve um orçamento de 60 e poucos milhões só. Então, dá pra ver que teve algumas coisas que foi assim, vamos fazer desse jeito porque é como dá. E realmente deve ter sido, entendeu? Pra ser sincera, sim, algumas coisas, mas é que eu não posso contar aqui o filme, porque senão eu estaria dando spoiler e vai que tem algum ouvinte nosso que quer assistir o filme, né, e tal, no cinema, né, nunca se sabe. Mas, assim, tem algumas coisas no filme que realmente não faz muito sentido, tá entendendo? Não encaixa, assim, que é o que eu tô falando, eles criaram uma história, entendeu? Pra poder introduzir os personagens. Só que aí alguns pontos não liga, entendeu? Tipo, você não entende. Pelo menos eu não entendi. Mas por que tal pessoa agiu dessa forma, sabe? Tipo, nesse sentido, assim, vamos dizer assim. Que pra mim foge totalmente do anime, né? Totalmente. O que lembra o anime, pra mim, é o final. O final lembra um pouco o anime, entendeu? O final. Mas esse filme, pelo que eu vi da sinopse dele, ele é bem um prólogo, né? Ele não é a história em si, ele é um prólogo, ele só apresenta as coisas, os personagens, é um prólogo, isso, é um prólogo, porque é justamente para ter uma continuação. Tanto é que... Mas uma coisa que eu também fiquei indignada, que eu acho, mas deve ser um preconceito da indústria... como que é esses de audiovisual? Cinematográfica, olha, isso aí, essa palavra, isso mesmo, cinematográfica. É que, na minha opinião, a Saori, aliás, todos os atores, já que é um anime, o anime é do Japão, tinha que ser japonês, eu acho. Só o Seiya que é japonês, e aí tem o outro lá que é um japonês falsificado, mas na verdade é mexicano e tem nome de brasileiro. Eu tô rindo porque você pareceu muito o Rogerinho da Van falando. Não sei se vocês já viram Choque de Cultura. Choque de Cultura. Pode conspirar, fit. Choque de Cultura. Fica a dica, se você nunca viu, já que a gente tá aqui, né, dando recomendações, assista Choque de Cultura. Não, e aliás, né, a gente tá em 14 minutos aqui de podcast e a gente desviou completamente o assunto pra falar de críticas de filmes. Perdão, galera. Mas é assim, é uma conversa. Vocês já estão na roda, já sabem que já conversa. Sabe como é que aqui funciona? Então é isso aí, vocês gostam. Eu sei que eles gostam disso. Eles gostam. Eles não reclamam da nossa conversa, porque a gente tá conversando com eles também. Mas é isso, gente. O ator era pra ser japonês, mas só tem olho puxado, porque não é japonês, ele é um mexicano com o nome de brasileiro. Lembra aquela dupla lá, Tunique Tinoco, né? Porque o nome do ator é Diego Tinoco, entendeu? Aí eu lembro ainda a dupla, Tunique Tinoco. Grande dupla sertaneja do Brasil. Enfim. Aí eu fiquei indignada com esse tipo de coisa. O que compensa porque o ator é bonito. Só o nome é zoado, mas é bonito. Aí dá uma compensada. Entendi. Bom, e fechando com esse argumento aí sobre o filme de Cavaleiros do Zodíaco, vamos lá para as nossas indicações. A gente já indicou várias coisas aqui antes, né? Já. Mas beleza. Bom, gente, eu vou trazer uma das indicações que foi um dos vídeos que eu usei aqui para pesquisar sobre o tema, que é o canal Faking Noise. Eu não sei se ainda existe, tá, esse canal, porque os últimos vídeos que eu consegui achar foram de 2020 e 2021. Mas é bem legal, porque a ideia é discutir o que é fato e o que não é, então mitos e verdades, e aí tem vários temas, né? Um dos vídeos também é bem interessante, que eles explicam um pouco sobre deepfake e tal. E tem um vídeo lá que o Pirula participa, que a gente já indicou o canal dele aqui também, falando sobre aquecimento global. Eu vou aqui representar uma força científica feminina. Então, se você não sabe, existe um canal que se chama Nunca Vi um Cientista. E que
É maravilhoso. Todos os vídeos das meninas são muito bons. As meninas são muito didáticas na hora de falar. Então eu recomendo bastante. Pra dar essa visibilidade pras meninas também, né? Não é só pras meninas pirulas e afins. Não, vamos puxar um pouco pras meninas também. Acho importante. Vamos lá pro nosso tema, então. Ai, socorro, Deus, né? Porque Esse Lá vai vem. ser mais um tema que a gente vai com certeza levar hate. que vai levar hate. E é hate da mesma galera. Isso! Porque é o mesmo pensamento, a mesma linha, né? É a mesma linha. E aí é que tá, a gente vai falar aqui de um negócio que, assim, como as próprias meninas do Nunca Vi Cientistas falaram, assim, que 97% das pessoas da comunidade científica, tá? Estou falando do mundo, estou falando da comunidade científica, que é bem reduzida, concorda que o aquecimento e mudanças climáticas, no geral, pra falar a verdade, né? Vamos deixar como mudanças climáticas acontecem. E 3% acredita que é uma farsa. E aí essas pessoas que acreditam nessas 3% da farsa acaba desvalidando todo um esforço anterior. Primeira crítica, tá? Porque, para deixar bem claro, assim, o que é um trabalho de um cientista? O trabalho de um cientista não é um trabalho de um médico, tá? O trabalho de um cientista é provar que ele mesmo está errado. Então ele vai atrás de todas as evidências possíveis e imagináveis para provar que aquilo que ele está estudando está errado. Não está certo. Porque provar que está certo é muito fácil. Esse se chama um trabalho enviesado. Então é mais fácil, né? Eu consigo manipular os dados para provar que o meu resultado está verdadeiro. O mais difícil é provar que ele está errado. Então já começa por aí. Então, se já tem um consenso, porque 97% já viu que realmente acontece, por que esses 3% são tão, vamos dizer assim, incisivos em dizer que o fato não acontece? E é isso que a gente vai discutir aqui agora, ao longo do episódio. Então, bora lá. O que vocês acharam de divertido? Bem, eu queria dar uma introdução antes da gente começar a falar, né, sobre a questão do aquecimento global, mas é mais falando, assim, sobre as polêmicas, né, que geram, né, porque como a Beta falou, assim como os cientistas, eles estudam sobre esse fenômeno, né, existem também organizações, né, no mundo, como, por exemplo, a própria ONU, que se manifesta ter uma preocupação extrema com esse tema, né? Então, muitos cientistas, né, eles também afirmam aí que o aumento de temperatura do planeta está conectado a fatores, né, naturais e não... Peraí. Desculpa, gente. Acabou de popar aqui. A Palmeirinha morreu. Foi hoje à tarde. Como ninguém falou nada pra mim? Não tava preparado pra isso? Foi hoje à tarde. Foi hoje à tarde. Tá bom. Então, pode continuar, desculpa, Tássia. Não, imagina, eu também fiquei meio mal quando eu soube também. Tá. Foi à tarde. A Palmeirinha lembra muito minha avó, mas... Então. Então, aí, como eu tava falando, tipo assim... Então, muitas organizações, né, têm essa preocupação, né, com essa questão do tema do aquecimento global. Muitos cientistas também fazem críticas, né, afirmando, né, que o aquecimento global está ligado a fatores naturais e não ao aumento de CO2 na atmosfera. Então, isso acaba, tipo, criando um debate muito, muito grande em relação a esse tema, né? Tem uma avaliação que foi feita em 2020, onde 97% que eu acho que é o que a Beta estava falando, né, da comunidade científica, confirma que o homem, desde a primeira revolução industrial, vem interferindo diretamente, né, sobre o clima por meio da emissão dos gases estufa, como o CO2 e também o metano, né? E, assim, trazendo um pouco do aquecimento global, como que isso afeta no nosso país, no Brasil, o aquecimento global, ele acaba diminuindo a umidade do ar.
E isso é muito ruim, porque a umidade do ar, ela é responsável por impedir a ação de incêndios em florestas. E sem o controle dessa umidade, os incêndios acabam se tornando inevitáveis, o que leva muitas espécies à extinção. Então, o Brasil, né, como todo mundo sabe, é um país que tem uma fauna extensa, né, um país de diversidade ecológica muito grande, e é um dos principais locais do mundo que podem sofrer mais impactos em relação a esse aumento de temperatura. E como que esse impacto pode ocorrer? Quais regiões do Brasil, né, pode acontecer isso? Bem, acho que todo mundo deve imaginar que a floresta amazônica é considerada aí por muitos como o pulmão do mundo, né? É o local que teria maior impacto desse aquecimento global, que pode perder aí entre 30% a 50% do território durante o século XXI, segundo os estudos do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aí, a ausência, então, da floresta amazônica seria responsável pela diminuição da umidade do ar, não só ali na região da Amazônia, mas em si em todo o país, e também afetaria o mundo como um todo, né? E isso acaba provocando, né, se isso acontecer, tomara que não, né? Não acontecendo desmatamento, não acontecendo queimadas, enfim, coisas assim. Isso, se acontecesse isso, né, provocaria a intensificação de todos os problemas naturais possíveis. Então, essa questão realmente é muito preocupante. E existe aí, né, uma meta, né, para ser atingida no Brasil de redução climática até o ano de 2030, né, e tudo mais. Mas, infelizmente, o desmatamento no Brasil é algo que é um problema muito sério e que parece que é muito longe de se resolver também, pelo que a gente vem acompanhando aí na carruagem da história desde sempre. Eu só queria fazer aqui um adendo, aproveitando que a Tassi falou. Eu não sei se vocês lembram daquele incêndio que teve lá na Austrália, no começo da pandemia, se não me engano. Teve um mega de incêndio que, nossa, devastou muitos lugares, né? Aquele incêndio foi causado por aumento de temperatura no momento de seca. E a partir daquele momento ali, muitas espécies, inclusive o koala, que é um dos símbolos da Austrália, foi declarado virtualmente como espécie extinta, né? Então, assim, você falar que isso não é prova suficiente de que existe alguma coisa não está certa, sabe? Alguma coisa de errado não está certa. Exatamente sobre isso que a gente tá falando. Você pega esse tipo de evidência que existem espécies entrando em extinção por conta de um aquecimento que é além do normal. Como a Tassi bem disse, existem alguns movimentos que defendem que o aquecimento global ele é um efeito natural. E, de fato, ele é um efeito natural. A nossa Terra ela consegue regular muito bem a temperatura por conta da famosa camada de ozônio, certo? Só que o que acontece é que o homem ele faz uma paradinha que ele mexe com um termo que se chama cinética. O que é cinética? Cinética é eu acelero ou diminuo o tempo das coisas acontecerem. Tá? Então, quando tem interferência do homem nesse sentido, o que a gente está vendo bom, o homem ele está acelerando esse processo, ele tá movimentando a cinética para frente, está acelerando, aumentando essa taxa de aquecimento. E aí que é o problema, né? Mas assim, o que vocês acharam dos mitos, das mitadas que a galera dá por aí sobre o porquê que seria falso o aquecimento global? Olha, tem muita coisa, né? Além desses pontos do porquê seria falso, tem as teorias da conspiração também muito loucas, que a gente vai falar um pouquinho pra frente. Mas uma das coisas que eu vi aparecer muito
E a gente tem cientistas negacionistas aqui no Brasil também. Um dos mais conhecidos é o Ricardo Felício, que faz várias palestras aí, tem vários materiais dele na internet, né, para quem quiser ver, né, acho interessante entender o ponto de vista, né, até para você conseguir, né, se basear melhor aí nas suas informações. Mas o que ele traz em uma das palestras dele é que ele diz que a nossa capacidade de prever variações de temperatura está restrita a 7 dias. Então a gente não teria como fazer previsões tão alongadas para um período tão grande de tempo como se diz aí dos efeitos do aquecimento global, que a gente está fazendo previsões para, enfim, 100, 200 anos daqui para frente, né? Só que aí, o que pega nesse ponto é que clima é uma coisa diferente de temperatura, né? Clima, elas são características que você consegue observar, características meteorológicas, né, que você consegue observar por um período longo de tempo, né? Então você faz um estudo de média de temperatura e baseando em diversos critérios, passado, né, principalmente o estudo das temperaturas passadas, né, para você chegar em uma temperatura média, né? Agora clima, para você chegar num clima médio. Agora, a temperatura, isso sim, é o que a gente vê no Jornal das 8, que é a previsão do tempo, se amanhã vai chover, se amanhã vai fazer sol, tá? E, enfim, para isso, sim, realmente é suscetível a diversos outros fatores de oscilação mesmo. Vem uma frente fria, vem uma cobertura de nuvem que ninguém tá esperando, né? Mas dizer que, porque a gente não consegue ter uma visão de tempo, de temperatura muito alongada, não invalida os estudos de clima, que é uma outra coisa completamente diferente, né? Tanto que nos estudos que refutam, né, esse argumento, eles fazem alguns estudos comparativos de clima, né? Quando você enxerga, por exemplo, o clima dentro de um período fechado, vai de 5 anos, você tem uma variação até considerável. Só que quando você começa a alongar esses períodos, né, que é o que se faz nos estudos de aquecimento global, você está falando de 10, 20, 30 anos, um período muito maior, de 100 anos, você vê que esse padrão, ele já não oscila tanto assim. Então você consegue ter uma média bastante confiável, né, de como o clima pode se comportar num espaço maior de tempo. Não, perfeito, ainda falo mais. Os programas que hoje são usados para poder... Porque, assim, são simulações que são feitas. Então, você que está aí ouvindo a gente, eu vou dar um exemplo básico aqui. Todo mundo sabe que tem aí reproduzindo fotos de gente realista. Entendeu? Tem aí que, por exemplo, o chat GPT que responde você como se fosse o Google, só que com uma pessoinha, certo? Não existem hoje programas sofisticados para criar simulações e centros cerebrais computacionais para que essas simulações ocorram, que são robustos, né? Então, dá para você simular daqui 20, 30 anos na frente como a situação ela vai estar. E nisso extrapolar para 200 anos. Então, é muito mais preciso esse estudo hoje, se você considerar os avanços tecnológicos que a gente já teve, certo? Então, não cai muito nessa de, como bem a Paty falou, são coisas diferentes. São pontos diferentes do argumento. Então, muito bem refutado. O que eu estava vendo também em relação ao aquecimento global, de, vamos dizer assim, mitos, né, que dizem aí acerca, é dizer que a mudança climática é um problema só do Ocidente, né? Porque, como eu disse para vocês, né, o que causa aí o aquecimento global? Seria as emissões aí de gases do efeito estufa. E, como a gente bem sabe também, as nações mais ricas, elas foram muito responsáveis aí pela maioria das emissões históricas. Então, países aí como os Estados Unidos, Reino Unido e a Alemanha são países aí que emitiram, né, bastante gás de efeito estufa aí pelo meio ambiente. Então, para as pessoas que estão em países mais pobres, isso faz com que a solução das mudanças climáticas seja um problema só ocidental. Um problema que não cabe aos países mais pobres lidar, se a gente for para pensar, e que tem pouco a ver com o seu dia a dia, porque, querendo ou não, os países mais pobres não têm uma indústria tão forte, né, fortalecida.
se a gente comparar com países que têm um desenvolvimento maior. A mudança climática, ela não acontece só em fronteiras, por exemplo, né? Tipo, na verdade, se a gente for observar, ela acontece, o que, né, cai por terra esse argumento de que é só no Ocidente. A gente pode pegar um exemplo do Paquistão, né? Que acredita-se aí que o aquecimento global tenha desempenhado um papel fundamental nas recentes inundações que teve nesse país, né? Tem uma pesquisa também que diz que os países mais pobres, infelizmente, vão ser os mais afetados aí pelas mudanças climáticas por conta da falta de recursos para se preparar contra ela. Então, a questão da mudança climática não é uma questão de região, é uma questão realmente global, né? E, enfim, nações que são mais pobres e menos industrializadas, como disse uma pesquisadora da Universidade de Bonn, na Alemanha, chamada Lisa Schipp, ela diz que os países mais pobres não são vítimas passivas, mas são agentes ativos de mudança. Então, por esse motivo que os governos aí acabam se reunindo e fazendo negociações climáticas, como, por exemplo, tem um movimento, né, que eles fazem, que é a COP27, onde o tema da justiça climática vai estar no topo da agenda, que é um evento que ainda vai acontecer, no caso que, na verdade, já acontece, né, é um evento anual aí da ONU, que, enfim, eles discutem aí sobre o clima, a mudança climática. Um dos outros mitos também que você encontra com bastante frequência nesses fóruns e toda pessoa, né, que refuta aquecimento global é de que como você tem locais onde não se verificou variação de temperatura ou ainda locais que passaram por um processo, vamos dizer, de um resfriamento, você tem invernos mais rigorosos em alguns lugares. Aí fala, mas se é aquecimento global, por que, né, que a gente vê isso acontecendo, né? Não deveria estar o planeta inteiro ficando mais quente, né? E aí, de novo, isso é um argumento aplicando uma perspectiva local para uma coisa que é global, né? Que é algo que acontece um pouco quando a gente fala daqueles experimentos de terra plana, por exemplo, né? Que a pessoa está olhando uma distância ali muito pequenininha e ela está se baseando naquilo quando tem uma perspectiva muito maior, né? E aí, aqui, quando está falando em aquecimento global, é a mesma coisa. Tanto que nas explicações você encontra que aquecimento global é diferente de aquecimento local, né? Se você está falando de uma média global de temperatura, logicamente ela não vai se comportar da mesma maneira em todos os lugares, né? Não significa que todos os lugares vão passar pelo mesmo processo da mesma forma, né? Fora que, quando você fala de aquecimento global e você fala desse aumento da temperatura média mundial, isso começa a desencadear outros fenômenos também, como furacões, tipos diferentes de chuva. Então, não necessariamente a gente está falando só de aquecimento, só dos lugares se tornarem mais quentes, né? É uma série de eventos desencadeados a partir desse aumento de temperatura, né? Então, também é um argumento que, por si só, não faz sentido para refutar. Eu quero só colocar aqui um fato bacana. Não sei se vocês acompanharam, se vocês jogaram The Last of Us, né? Teve a série agora na HBO também, muito boa, por falar nisso, né? E uma das questões muito legais em torno do jogo e tudo mais é que o fato de ter zumbis, para quem não sabe o contexto, é que assim, existem zumbis na Terra. A Terra foi devastada por uma pandemia de fungos que conseguiram fazer com que um fungo específico entrasse no corpo humano e fizesse esse corpo de hospedeiro, até que esse corpo se putrefaça, né? E o que eles usam no jogo, que é um argumento muito bom, que assim, já existe um fungo que escraviza formigas, certo? É um fungo que escraviza formigas e usa a formiga para ir atrás e plantar fungo em outros lugares e espalhar seus poros e assim por diante. Então existe esse fungo. Se você jogar aí no Google, você vai encontrar. E a ideia é que esse tipo de fungo evoluísse e ficasse resistente a temperaturas maiores. Porque o que acontece é que esses fungos não são resistentes a altas temperaturas.
Mas conforme evolutivamente as coisas vão progredindo para frente, esse fungo ele foi criando resistência a temperaturas até que ele fosse possível habitar o corpo humano. Então a ideia é que, com base no aumento de temperatura média do planeta, esse fungo evolua e que isso realmente seja possível para essa frente. Então, eu achei muito sutil, né, o jeito que eles colocam isso no começo e depois eles nem abordam mais, eles só vão para a história direto. Mas eu acho interessante que é pra gente enxergar que, assim, vidas vão se perder, fato, muitas espécies vão morrer, assim como os corais, por exemplo, hoje estão morrendo com o aumento da temperatura da água do mar. Os corais se tornam brancos porque eles cozinham praticamente na alta temperatura do mar. E enquanto outras vidas vão se criar com resistências fúngicas, por exemplo. Então, assim, não é à toa que tem todo esse alarde em volta desse. Não é brincadeira. É uma coisa que está se tornando, vai se tornar insustentável, já é insustentável, né? E só tende a piorar a situação. E aí? Como é que faz se um fungo evoluir e quiser entrar no meu cérebro? Então. Não faz, né? Não vai ter vacina não, galera. E aí? Que não tem vacina pra isso. É o que resta, cada um aprender a montar o seu rádio, seu manual de sobrevivência e cada um por si. É verdade, a gente tem que fazer o vídeo do rádio ainda. Bom, um outro argumento que costuma aparecer é o de manipulação de dados. Né? Esse argumento aparece com bastante frequência quando a gente fala de argumentos tentando refutar o aquecimento global. E eu achei interessante que um dos principais pontos aí que eles usam nessa teoria foi um evento que ficou conhecido como Climate Gate, né, em referência ao Watergate, que foi lá em 2009, que quando vazou um banco de dados da Universidade de East Anglia, né, e mais especificamente do núcleo de pesquisas relacionadas ao clima dessa universidade. Né, então, o banco de dados foi invadido, né, por um grupo de criminosos virtuais, e eles vazaram diversos e-mails de comunicação pessoal das pessoas que estavam conduzindo ali as pesquisas, né, assim como de diversos outros estudiosos do tema que se comunicaram com a universidade. Vazou muita coisa, foram mais de 1.000 e-mails circulando, né, pela internet, nos mais diversos fóruns aí. E aí, o que, né, as pessoas que refutam o aquecimento global dizem é que nesse vazamento ficou claro que os cientistas eles tinham a intenção de evitar a publicação de trabalhos de pessoas que fossem dissidentes do tema, né, que tinha uma campanha dentro da universidade para desacreditar publicamente os cientistas que fossem contrários ao aquecimento global, mas principalmente de que existia uma manipulação de dados para demonstrar o que eles queriam que fosse verdade, que era demonstrar que realmente a temperatura estava mudando, tal lá. Isso depois teve uma sindicância dentro da universidade, teve uma apuração disso depois. Se vocês procurarem notícias mais recentes, ficou concluído de que não houve má fé de ninguém ali, né, não se demonstrou nada de manipulação de dados, mas eu achei interessante porque eles se baseiam em alguns trechos específicos, né, desse e-mail. E um deles é um trecho dos e-mails que um cientista fala para o outro. Acabei de completar o truque do Mike da Nature, né, da revista Nature, de adicionar as temperaturas reais em cada série nos últimos 20 anos, de 1981 para frente, e de 1961 do Keith, para esconder o declínio. O que eles começaram a querer dizer com esse trecho? E se você lê numa primeira vez, realmente parece que eles estão procurando uma forma de esconder um declínio de temperatura e não um aumento de temperatura, e para isso eles usaram uma espécie de truque que foi sugerido por alguém da Nature. Se você ler só esse trecho isoladamente, parece isso. É parte de um e-mail maior, em que eles estão discutindo, né, um estudo. E aí aqui, né, o que ele está querendo dizer aqui de truque não é uma manipulação de dados, mas sim que esse declínio que ele está citando aqui, e que eles querem, né, na realidade, falar, é sobre um declínio de confiabilidade de se usar anéis de troncos de árvores para medir as mudanças de temperatura a partir dos anos 60, que era um método que era usado antes, né? E aí o que ele estava tentando dizer é que usar os anéis das árvores era um método legal para medir a temperatura dos séculos passados, mas não funcionava mais para temperaturas recentes, causava distorção ali nos estudos. Então o truque que ele está falando aqui
que é o que realmente foi utilizado em um estudo da revista Nature, é de calibrar esses dados para que esses dados que são um pouco menos confiáveis a partir de um determinado período sejam calculados de acordo com o contexto do período que eles estão. Isso é uma técnica de tratamento de dados que você pode usar para outras coisas também, não só para esse estudo aqui do aquecimento global. Mas você vê o cuidado, né, de pegando trechos isolados e sem maiores explicações do que eles são, pode dar a entender, né, Então, outras coisas. Lembra que a gente sempre fala aqui que as teorias da conspiração que a gente debate aqui, na sua maioria, você pega um trecho e distorce a verdade, né? Que tá naquele trecho. Esse é o ponto. E isso daí, eu lembro que quando surgiu isso, deu uma mega confusão assim, na comunidade científica, porque aí a galera que é do contra, a galera que realmente acredita que não tem aquecimento global, começou a dissertar isso a todos os cantos do mundo, falando, descredibilizando uma das maiores cientistas do mundo, de várias revistas do mundo, né? Descredibilizando totalmente e sempre falando, não, porque a Terra ela passou por 8 eras glaciais e isso aqui faz todo sentido da temperatura declinar, então realmente eles devem ter modificado os dados. Só que não foi isso. Não era esse o contexto, né? E por mais que a Terra tenha passado por 8 eras glaciais, a tendência que é mostrada hoje é que não é uma era glacial por enquanto. E sim, peraí, né? Porque tem alguém acelerando na minha rua. Ok, grata, muito obrigada. Aí, ó, temperatura subindo por causa de umas pessoas dessa. A prova que então, existe aquecimento global. Aí, ó, que aí a dica. Nem até perdi a linha de raciocínio. Então, a galera argumenta, né, que vai ter a próxima era glacial, a 9ª era glacial, que, em teoria, esse estudo é o que levaria a essa conclusão, só que não. Na verdade, é o oposto. A verdade que prova é que realmente tem uma tendência a aumentar a temperatura, média temperatura. Então, realmente foi um bafão, mas foi um bafão que a galera simplesmente jogou uma fake news e depois foram ver que não tem nada a ver com aquilo. Nossa, gente, é complicado, né? Enfim, eu vou falar aqui também para vocês sobre um outro mito que surge aí falando, né? Sobre o aquecimento global, porque tem pessoas que acreditam que o nível dos mares não está subindo. Né? Que são só as marés, entendeu? Não tem isso, né? Então, eu queria esse otimismo pra minha vida, sabe? Eu queria esse senso de negação pra minha vida. Como é isso, né? Então, vamos lá. Não, pior que eu já ouvi um amigo meu falando que realmente não existe esse negócio. Enfim. Não, então, porque o que a galera argumenta é que existem épocas que o mar, ele sozinho ele aumenta, né, o volume dele, né, por uma questão atmosférica, de pressão, aproximação da Lua. Então ele dá essa variada no nível do mar. Só que é a mesma coisa, sei lá, você pega um copo com gelo, aí você enche o copo de gelo e com água. O copo ele não vai transbordar com a água que tá dentro. Então, por exemplo, as geleiras, elas vão derreter, mas elas não vão subir tudo isso, a água do mar. Agora, espera quando começar a vir do Himalaia a água. Então, porque realmente, né? Porque, assim, como a Beta deu esse exemplo bem simples pra gente aí, é o que acontece também no mundo, né? Tipo, o gelo, ele tá preso, né, em locais ali como as geleiras, né? E aí, o que acontece? Conforme a água vai ficando mais quente, ela também se expande. E aí, os oceanos também vão expandir. Mas existem aí pessoas muito céticas que ridicularizam, né? Por não considerar aí o trabalho das marés no meio do eles acham que não, é só maré e tudo mais. Então tem um estudo aí também, né, da NASA,
que diz que os oceanos já absorveram 90% do aquecimento que ocorreu nas últimas décadas, devido aí ao aumento dos gases do efeito estufa. E o que a gente pode falar em relação às marés é que elas sobem e descem, né? Ou seja, que há pequenas mudanças aí diárias que acabam se equilibrando ao longo do tempo, né? Então, não é por conta de maré, é por conta. Não tem nada disso, entendeu? Envolvido. Não. Realmente, se houver um aquecimento da água capaz ali de derreter as geleiras, então realmente já era. Há uma estimativa de que em apenas cerca de 100 anos, o nível global do mar já subiu de 160 a 210 milímetros. E isso é um pouco maior do que no início do século XX, segundo um professor de física da Universidade de Edimburgo, chamado Ken Rice, e que diz que esse processo também está ficando cada vez mais rápido. Né? É uma mudança que, a olho nu, talvez por isso que tem pessoas que são céticas, né? Não é tão visível assim, né? Mas está, sim, já tendo um impacto muito claro, né? Então, os mares mais altos, por exemplo, significam que a erosão costeira já é acelerada e que por conta do aquecimento global mesmo, e que as inundações vão se tornar cada vez mais prováveis, né? Então, também há estudos aí que alguns cientistas dizem que, se não for tomada uma ação rápida em relação a isso, o nível do mar pode subir até 2 metros até o final de 2100. Então, ou seja, está todo mundo lascado mesmo, enfim. Como sempre, a gente consegue concluir aqui. Não, pior que assim, né? Vai subir e vai estar quente, né? Esse é o ponto. Vai subir e vai estar quente. Então vai matar. A gente não vai ter água potável, porque a maioria você não sabe, a maioria da água potável tá congelada, galera. Então não vai ter mais água potável. A ideia é essa. Por isso a preocupação. Tudo vai derreter e vai parar no mar, porque é onde desemboca tudo. E vai estar quente. Né? Então vai matar os peixinhos, as baleinhas, entendeu? Vai matar a flora lá de baixo, vai matar fungo, vai matar tudo. Tudo que tiver lá por baixo vai matar. Porque tá quente. Pois Ninguém vai se adaptar tão rápido assim a mudança de temperatura. Por isso que eu vou falar uma coisa pra vocês falando disso. Quando eu era criança, meu sonho era... Eu tinha um sonho de que um dia eu iria morar na praia. Ou eu iria morar na floresta amazônica. Nossa, específico. Porque eu queria... Porque eu tinha... Quando eu era criança, eu queria ser bióloga, né? Então eu pensava assim, morar na praia, porque ser bióloga marinha, ou morar na floresta para poder estudar as espécies de... Não a parte de fauna, mas a parte botânica. As espécies de plantas, essas coisas. Então eu tinha esse sonho. Eu tinha uns 10 anos de idade, então criança com 10 anos acha que tudo é muito simples, muito fácil e lá, né? Mas enfim, só que aí com o tempo eu acabei meio que desistindo dessa ideia, principalmente a ideia da praia. Porque se realmente não, na verdade existe o aquecimento global e as geleiras estão derretendo, então as cidades que estão no litoral, elas estão praticamente no nível do mar. Então eu falei, não, eu um dia vou morar numa cidade que está acima do mar, do nível do mar, porque aí se for para morrer, eu morro por último. Eu vou aproveitar o gancho aqui. Por exemplo, os Países Baixos, né? Holanda ali, né? Eles já são bem abaixo do nível do mar. Então, eles fazem essa retirada de água para fora. Eles fazem aterramentos, eles levam a areia, a terra para botar e tem um sistema que pega a água do mar e joga para fora de novo. Não sei como isso funciona, não me pergunta, mas isso realmente acontece lá. E aí, se realmente acontecer do nível subir, ali já era. Ali, Veneza já era. Veneza já tá sofrendo já com o aumento de volume de água. As casas estão começando a ficar alagadas. Então, vão ser locais assim que não vão mais existir.
tem um ponto também que eu acho interessante sobre essa teoria, e que aqui eu acho que talvez tenha alguma coisa que, de novo, tem uma ponta de verdade, que vira uma coisa muito maior, que é a questão do interesse político na teoria do aquecimento global, né? Por exemplo, claro que quando a gente está falando de aquecimento global, você tem fóruns como o que a gente já falou aqui em alguns episódios, que falou sobre o Great Reset, né, que foi lá em junho de 2020, com o Príncipe de Gales, né, lá no Fórum Econômico Mundial de Davos, quando eles fizeram uma iniciativa, né, e aí a ideia na época dessa iniciativa era encarar a pandemia como uma grande oportunidade de recomeço para todo mundo, né, e a gente chegou até a comentar aqui que tinha algumas coisas meio mal explicadas mesmo, quando você pega esse material, né, do Great Reset, de falar de governo único, moeda única, e algumas medidas que não fica muito claro como ia ser implementado isso. E uma das coisas que apareceu lá em junho de 2020 é a questão do aquecimento global, né? E aí o que muita gente fala, e que isso, né, não dá pra gente ser ingênuo também de dizer que, não, é todo mundo 100% super bem intencionado e nunca existe viés nenhum econômico, né, é que a teoria do aquecimento global também pode ser usada como um fator de pressão para alguns lobbies econômicos. E aí algumas pessoas trazem, por exemplo, que o Al Gore, pra quem, né, tava ali na escola nos anos 2000, com certeza deve ter assistido Uma Verdade Inconveniente na escola, que era a primeira coisa que passavam quando você ia falar sobre aquecimento global, que era o filme do Al Gore. O Al Gore, ele tem participações societárias enormes em empresas de crédito de carbono, né? A questão sobre o aquecimento global, tal, ela foi muito fomentada, logicamente, por países mais desenvolvidos industrialmente, que por muitos anos lideraram ali as emissões de carbono. E aí agora, quem defende essa teoria diz que, ok, aí agora esses mesmos países viram para os outros e dizem, vocês não podem fazer. E você conseguir manter os países desenvolvidos onde eles estão. Quem defende esse critério econômico da teoria fala sobre isso. Mas, por outro lado, se você olhar também para os grupos dissidentes da teoria do aquecimento global, você também enxerga isso. Tem um grupo de cientistas que é o NIPCC, que é como se fosse um painel não governamental de estudos do clima, que é um dos principais hoje mundialmente que produzem materiais e que produzem estudos sobre isso. Esse grupo de cientistas, por exemplo, eles são filiados, e não fica muito claro se eles são financiados também, mas possivelmente sim, pelo Heartland Institute, que é uma espécie de fundo de investimento para pesquisas científicas, mas patrocinado pela direita conservadora norte-americana. Para vocês terem uma ideia, esse mesmo grupo foi um dos responsáveis pelo lobby pró-tabaco na década de 90. Né? Então, entre as pessoas que financiam aí esse instituto, tem caras de empresa de petróleo, de agronegócio, enfim, então também não é nada isento. Né? Então, o que os teóricos, né, dessa vertente dizem, e que deve ter uma ponta de verdade, é que o aquecimento global ele também virou um jogo político, uma manobra política, e que isso também pode ser usado para diversas coisas que são perigosas, até para você cercear a liberdade das pessoas de uma maneira que não seja das mais adequadas. Né? Mas, de novo, eu acho que é um ponto de verdade sendo utilizado para invalidar tudo, né? O que também não funciona. É tenso, gente. Triste demais essa história aí. Não, é assim. Você não tem como desvincular a parte política de defesa das defesas argumentativas de ambos os lados, né? Infelizmente Não. é essa. Não. Então aqui, ó, eu vou citar um exemplo que eu procurei aqui agora, enquanto a parte tava falando. Que, por exemplo, agora, tá? 2023. A gente teve, ó, que segundo o INPE, que o desmatamento entre janeiro e abril teve uma queda de 41% na Amazônia. Só que ele aumentou 14% no Cerrado, em relação ao período lá de 2022, é o mesmo período, né, comparado ao ano passado. Então, assim, tem interesse político, sempre vai ter. Então, protege a Amazônia, porque é de um vínculo político que protege a Amazônia que nós estamos agora. No mandato anterior, era uma galera que deixava a boiada passar, literalmente, que foi isso que foi falado, né? Deixava a boiada passar. Então agora não, agora tem lá a proteção da Amazônia, só que em contrapartida a gente tem aqui o Cerrado tá sofrendo. Que não foi o mesmo visto no passado. Então assim, sempre tudo vai ter um viés político. Infelizmente é isso mesmo.
Só que quem acaba se ferrando é a população. Não, isso não invalida que tá acontecendo. Exato. Né? Ok, tudo bem. Igual a pandemia. A pandemia também foi utilizada para fim político? Claro, com certeza. Foi, claro. Ela não aconteceu por causa disso. Exato. Meninas, deixa eu falar uma coisa. Vocês ouviram espirra? Não. Não? Ai, que bom. Acho que você tava com o microfone fechado. Ai, que bom, porque, nossa, eu falei assim, meu Deus, eu espiei 3 vezes. Ai. Tá bom. Bom, dentro dessa linha aí também de manipulação de dados, tem um argumento que eu também achei interessante que fala das estações de medição, né? E aí a gente entra em duas coisas aqui. Um que fala que na realidade é o HAARP, que tá ligado ao aquecimento global, né, que a gente já falou aqui sobre o projeto HAARP em outro episódio. Ele apareceu inclusive no episódio do tsunami de 2004, também como culpado pelo tsunami, e agora ele também é apontado aqui como culpado pelo aquecimento global. Então, boa parte aí das pessoas que não acreditam nisso dizem que é o projeto HAARP que está provocando todas essas mudanças de temperatura. Mas aí, relembrando o que a gente viu lá no episódio, a finalidade do estudo é lançar aquelas partículas, né, na ionosfera para fazer os estudos de variação da temperatura, mas não teria potencial para isso. Teria que ser algo muito mais grandioso, né, para que isso fosse possível, então não teria como. E um outro argumento relacionado a isso é que as estações de medição estão mal colocadas, que é um dos argumentos que aparecem também aqui no Brasil, principalmente. Muita gente importa esse argumento, mas tem algumas falhas em importar isso. Esse argumento de que as antenas de medição estão mal colocadas, ela é baseada num estudo do Anthony Watts, que é um meteorologista dos Estados Unidos, em que ele alega o seguinte, que as estações meteorológicas que fazem essa medição nos Estados Unidos estão mal colocadas. Por quê? Elas estão colocadas em locais, em regiões em que eles chamam de muito antropizadas, que quer dizer que está muito populosa e com muita atividade humana. Por exemplo, coloca perto de fábrica, coloca perto de telhado de concreto, perto de uma churrasqueira, e aí, logicamente, a temperatura lá vai estar muito alta, né? E aí você poderia, em tese, manipular isso a partir dessas antenas e fazer parecer com que a temperatura está muito mais elevada do que de fato ela está. E aqui tem uma crítica honesta, né? Alguns outros estudiosos, até que acreditam mesmo no aquecimento global, também entendem que tem um problema com a localização das antenas, de novo, nos Estados Unidos. Não significa que no mundo inteiro seja isso, porque esse estudo foi feito para os Estados Unidos, então não dá para aplicar ele no Brasil, né? Que não foi feita essa medição aqui para ver onde elas estão, então não daria para fazer isso. Mas o que vale a pena falar, e que é uma forma de refutar esse argumento, é que hoje a medição não é feita exclusivamente por essas antenas meteorológicas. Você tem outras formas, como por exemplo os estudos de satélite. Né? Então você não faz um estudo para uma fonte de dados só. Você faz coletas no local, por exemplo, onde tem geleira, você faz coleta no gelo, você coleta evidências ali, né, da fauna do local, você coleta do solo, você coleta de várias fontes diferentes, você tem os estudos de satélite. Então não é uma única fonte, são várias fontes que convergem para o mesmo resultado. Então, ainda que você pudesse ter antenas mal colocadas, em posições que não favorecem uma medição 100% correta, você tem outras formas de comprovar isso. Né, que é o que se faz hoje. Você não usa só a antena, você complementa isso com várias outras fontes. Cara, eu achei, assim, tem muitas coisas muito malucas. Eu achei que tem gente que fala que é culpa de alienígena, que fala que o aquecimento global é causado pelos alienígenas porque eles querem pegar os nossos recursos aqui na Terra. Será que o ET é infiltrado? Então, essas pessoas. Então, peraí. Então, esses ainda acreditam que há o aquecimento global, né? Só que interferido é uma interferência de ETs. Exato. Esses ainda estão mais lúcidos, né? Porque os ETs querem os nossos recursos. Eles ajudam a esgotar os nossos recursos aqui na Terra. Tem a teoria também de que o aquecimento global matou os alienígenas. Quê? Que por isso que tem a teoria de que o aquecimento global matou os alienígenas, e é por isso que hoje a gente não vê alienígenas, apesar do universo ser tão vasto. E aí, veja só que evidência legal, né, que eles usam pra isso. A Ilha de Páscoa. Né, a Ilha de Páscoa é aquela ilha que tem lá aquelas cabeças gigantes, né, que são os moais, tem vários ali na ilha, tem acho que mais de 800 estátuas de pedra na ilha. São estátuas gigantes. E tem toda
Tem todo um estudo do porquê foram feitas, né, essas cabeças gigantes, são cabeças enormes, com toneladas, né, então existe muita curiosidade de antropologistas o porquê que a tribo fez isso, como que eles conseguiram transportar essas cabeças, né, como que eles desenvolveram isso, inclusive até conseguiram mostrar depois que foi com um sistema de cordas, bem interessante, assim, de ter várias pessoas puxando a corda de um lado para o outro, conseguir levar a cabeça pela ilha. Mas enfim, a população da ilha ela foi praticamente dizimada, né, principalmente depois com a chegada dos espanhóis lá e tal. Então nunca teve uma explicação muito clara do que aconteceu, né, por que eles fizeram aquelas cabeças e tal. E aí tem um livro que a gente já mencionou ele aqui também, que é o Garfield fazendo a participação especial dele aqui, que é o livro do Eram os Deuses Astronautas, que o autor desse livro, ele fala que todos esses grandes monumentos, pirâmides, os monumentos dos maias, e as linhas de Nazca, que a gente já falou aqui também, inclusive as cabeças da Ilha de Páscoa foram feitas por alienígenas. Claro. Aí os teóricos dizem que também na Ilha de Páscoa foram encontrados vários crânios humanos, só que tinham características diferentes dos nossos, né, que o crânio era mais longo e mais estreito. Também sugere que a orelha deles era diferente da nossa, que era uma orelha mais comprida e tal. Então a teoria deles é que, na verdade, esse local, ou ele era habitado por alienígenas, ou ele teve um contato com alienígenas que passaram por essa mudança de temperatura, que foram dizimados por isso. Não poderia. Se o formato. É que eu não sei qual que é o formato da orelha, né? Mas não poderiam ser os elfos? Ai, pronto. Ai, ó, liberdade poética agora. Agora pode ser tudo. Os criaturas do centro da Terra, os alienígenas. Não, é verdade. Poderiam ser os elfos. Eu não tenho esse argumento de que é ETs, não tem nada a ver isso aí. Poderia ser elfos. Não, é engraçado, né? Que, olha, de tudo aqui que eu falei que era absurdo, a falha do argumento que a Tassiane achou foram as orelhas pontudas que não poderiam. O resto é super plausível. Eu não tenho como refutar isso que a Tassiane falou, não. Não tem. Pode ser qualquer coisa. Pode ser duende, pode ser elfo, pode ser qualquer coisa. Isso, poderia ser duendes também. E essa teoria diz isso, então, que os alienígenas foram dizimados por mudanças climáticas, tanto no planeta deles, como os que chegaram aqui na Terra, e é por isso que a gente não consegue encontrar nenhum deles. Todo sentido. Muito coerente. Interessante. É bem coerente. Não gostei dessa teoria. Muito bom, nota 2. Não, é nota 0 mesmo. Nota 0. Nota 0. Gente, o pessoal tem uma imaginação tão grande. Tudo bem que eu também dou umas viajadas, né? Mas esse pessoal aí... Não, mas é que a galera se esforça, né, Tassiane? Então. Quando a galera... Quando a gente pega, assim, umas teorias pra ler, assim, você fala, nossa, essa pessoa teve um tempo, ela dedicou um tempo pra isso, né? Ela foi lá de todo o coração dela e ela dedicou um tempo pra tal. Gente, eu acho que tá faltando... Eu não vou falar, não, o que tá faltando pra esse pessoal. Melhor ficar quieta, que senão daqui a pouco eu sou derrubada aí pelo YouTube, né? Mas acho... A gente vai saber se a gente vai ser derrubado pelo YouTube daqui a pouco. Se essa PL passar. Se a PL passar. Gente... Já fica o disclaimer aqui, ó. Se a gente for derrubado, é por causa disso. É por causa da PL. Você já sabe. Você já sabe que é por causa da PL. Tô gostando nadinha. Infelizmente, a gente fala de assuntos que são polêmicos, né? Então... Por mais que a gente tente aqui sempre trazer os dois pontos de vista, né? Muito bem delineado. Mas mesmo assim, vamos derrubar. Não tô esperando isso, a gente já tá contando com isso. A gente já tá esperando mesmo por isso, gente. Então, acho que nossos dias estão contados. Ou não, né? Se a PL não passar. Eu acho que só no YouTube. Acho que nos streamings eu acho que sobrevive ainda. Mas mesmo assim, agora que a gente começou a dar uma crescidinha no YouTube, né, meu? Aí os caras inventam uma PL pra barrar. A vida do milênio é assim. Sim, noventistas sobreviverão. Sobrevivemos já vários sims do mundo. Não é? Não é possível, mano. Eu acho que é por isso que eu tenho que falar com o Celso. A ideia é que assim, se a gente colocar... Discord. Da Discord. Se a gente colocar
colocar assim assim, na capa, sabe? Olha, nós estamos tratando de um assunto que é tal, e esse assunto não tem suporte científico. YouTube, não me derruba, por favor. E o pedido, não derruba o YouTube, por favor. Aí vai. É por isso, gente, que a gente... não, é sério, tem que conversar com o Celso Portiolli. Alguém Ou tem com que o fazer Silvio alguma Santos. coisa, tem que conversar com o Celso Portiolli. Portiolli, Silvio Santos. Sei lá, Danilo Gentili. Acho que o Danilo Gentili ajudava a gente, hein? Eu acho. A gente não ser derrubado. Vamos ver. Vamos esperar. Mas vamos ver. Muda, vamos esperar. Brasil. Muda Brasil. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. Né? Não dá pra trazer todos os argumentos que tem de teorias, porque são inúmeros. A gente tentou trazer aqui os principais. E semana que vem a gente volta com mais um episódio pra vocês. Tchau, tchau. Gente, é isso aí. Assistam os dois lados, procurem argumentos dos dois lados pra validar ou não a opinião de vocês. Essa é a nossa, a gente vai com a maioria da comunidade científica, né? Bem claro, nosso viés. Então, um beijo pra vocês e até mais. É isso aí, galera. Realmente, a gente tá do lado mesmo da comunidade científica, porque, afinal de contas, né, é o mais plausível, né? Enfim. Mas se você pensa diferente também, né, está escutando aqui, não temos nada contra. Entendeu? E é isso, também gostei bastante desse episódio, foi muito legal, foi muito bom reencontrar as meninas, estar com elas novamente. Agora eu acho que vai, né? Então vamos sumir, eu espero. E é isso aí, beijo, gente, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.